pessoal, um abraço a todos. Vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, Nação Colorada. Como foram as primeiras 24 horas de Paulo Pezzolano como técnico do Internacional? Ele conversou muito por telefone com um jogador. Vou dizer qual é esse jogador e também um bastidor sobre outro titular que Pezzolano quer e vai recuperar por conta do seu trabalho e do seu esquema de jogo. Como ele pretende usar as categorias de base? Vou destacar também nesse conteúdo uma frase que eu achei muito forte de Abel Braga. E ainda as vendas que estão em curso no estádio Beira-Rio. O Inter vai fazer algum dinheiro com vendas. Tá legal? Tudo a partir de agora neste conteúdo que tem a força de Zapay. Gente, IPVA 2026 liberado para pagamento com até 25% de desconto. Se você tem os descontos nos programas Bom Motorista e Bom Cidadão, você paga agora, até o dia 30 deste mês de dezembro, com 25% de desconto na cota única. Você pode parcelar em até 12 vezes no cartão de crédito com o aplicativo Zapay. Baixa agora o aplicativo, está aqui embaixo no primeiro comentário fixado, o link. Você baixa o aplicativo, coloca a placa do teu carro lá e paga o IPVA com 25% de desconto. No parcelamento, a partir de 10 vezes, tu ainda ganha mais 20% de desconto nas taxas de parcelamento, usando o meu cupom VAGUINHA20. 20% de desconto nas taxas. Zapay é rápido, é fácil, é seguro, é Zapay. Eu tô na estrada, meu carro tá em dia, porque eu já paguei também o IPVA 2026 com o aplicativo da Zapay. Gosta do meu trabalho? Deixa o teu like aí. Gosta do meu trabalho? Tem carro? Tem veículo? Tem carro, moto ou caminhão? Baixa esse aplicativo pelo link que tá aqui embaixo no primeiro comentário fixado. E depois acerta com eles lá o pagamento do IPVA. Falar um pouquinho sobre bastidores que recebi das primeiras 24 horas de Paulo Pezzolano, tá? Como técnico do Internacional. O Pezzolano levantou o telefone, não sei se foi chamada de vídeo ou se foi uma ligação, mas conversou muito com Sérgio Rochet. O Rochet, ele não teve um ano bom, vocês todos sabem disso, mas o Rochet conhece o clube, conhece a estrutura, sabe o que está acontecendo lá dentro do Esporte Clube Internacional, tá? E o Paulo Pezzolano buscou informações com o goleiro uruguaio, seu compatriota, tá? Já está mapeando o elenco do Internacional, já está mapeando o grupo de jogadores do Inter e conversando com o Rochet sobre inclusive a estrutura que ele vai encontrar aqui em Porto Alegre. O conteúdo da conversa eu não tenho, mas eu sei que foram mais de 2 ligações para o Sérgio Rochet, certo? Outro jogador que o Pezzolano mostrou muita preocupação, Bernabei, tá? Os times do Pezzolano, o esquema preferido dele é o 3-4-3, tá? E os times do Pezzolano jogam com 2 alas, 2 caras que jogam pelo lado com muita velocidade, são muito ofensivos. Inclusive, no Cruzeiro, ele jogava com um extrema pelo lado, um cara de velocidade. O Bruno Rodrigues, que está no Palmeiras, foi utilizado como ala, tá? E o Bernabei, e o Pezzolano gosta do Bernabei. E já conversou com a comissão, com quem está no clube, né? Com os dirigentes, com o próprio Abel, e disse: esse jogador aqui eu quero, deixem ele no clube, porque eu vou utilizar este jogador. Tá? Então, o Abel inclusive mencionou isso na entrevista ontem, dizendo, não, vai jogar com o Pezzolano, ele vai melhorar de rendimento. Certamente o Pezzolano teve cuidado para falar sobre outros jogadores, ou com outros jogadores também, mas a gente tem aqui uma ideia de que ele vai potencializar valências que afundaram, não Ener Valencia. Valências, valores que na última temporada não jogaram bem. E aqui a gente tem uma boa notícia,
Mas tem também uma preocupação. Não vai ele querer recuperar todo o elenco, né? Porque não vai conseguir. O Inter precisa, desta vez, entregar material humano para o seu treinador. Diferente do que fez com o Roger, com o Ramon Dias, que pegou depois. O Abel nem vou falar, mas o Inter precisa de contratações. O Inter precisa contratar. Essa mensagem, ela precisa ser batida internamente. O Inter precisa reforçar o seu grupo. O Inter precisa reforçar o seu time. Não vai ser na base da conversa do Pesolano que ele vai recuperar todo mundo. Tá? O Abel ontem foi questionado sobre saídas de jogadores e ele deu uma resposta que é meio que praxe, né, no Abelão. E ele cita Índio, Bolívar, Fabiano Heller, zagueiros que jogaram no Inter, foram multicampeões no Inter e que saíram, faz parte. O Vitão, por exemplo, que é um zagueiro, o Vitão não ganhou um gauchão pelo Inter, né? Então não tem assim um status de líder. E eu concordo, se chegar uma proposta boa, o Inter está pedindo algo em torno de 10 milhões de euros, um abraço pro Vitão. Só que aí o Inter tem que contratar, gente. Não tem a questão da base que eu já vou falar, mas tu não pode montar um time com o que tu tem e com jogadores da base. Só. O Inter vai precisar contratar 2 zagueiros. O mercado vai ficar, é uma liderança importante, mas ele não vai suportar toda a temporada. Então tem que contratar um zagueiro pro lugar do mercado e tem que contratar um zagueiro pro lugar do Vitão, que deve sair. Tá? Ele não quis descartar a saída do Ricardo Matias também, né? E dentro dessa mesma ideia, o Inter tem uma proposta do Al Ahly, está muito bem encaminhada essa venda, e uma situação também encaminhada com o Gustavo Prado que eu ainda não descobri, além do Luiz Otávio. Então vai entrar dinheiro. O dinheiro vai para pagar algumas contas, mas também vai servir para ajudar em uma ou 2 contratações que o Internacional precisa fazer investimento, tá? Base, ele usa muito a base. Ontem estava ouvindo uma entrevista de um repórter da Rádio Itatiaia e ele falou muito sobre isso, tá? Que o Paulo Pesolano trabalha muito bem a base, utiliza muitos jogadores, sabe trabalhar com elenco limitado e potencializa a chegada de jovens jogadores, tá? Tem um jogador, já que a gente tá falando de zagueiro, o Pedro Cauã, zagueiro, PK, muito bom zagueiro, jovem, pode ser lançado pelo Pesolano, tá? Raikkonen, que o Inter precisa comprar do Goiás, atacante, também pode ser que receba a oportunidade, tá? E eu quero fechar esse conteúdo com uma frase que eu achei muito forte do Abel, tá? O Abel, quando ele vai falar sobre a negociação com o Tite e com o Pesolano, e ele diz, olha, o Tite foi muito claro conosco e nós fomos muito claros com o Pesolano. Se tiver uma situação com o Tite, acaba tudo. Ele falou pro Pesolano, ó, não vale nada do que a gente conversou, ok? E nesse meio da resposta, o Abel fala, só para vocês entenderem como as coisas já estão caminhando diferente aqui. Ou seja, o Abel utiliza um exemplo de correção, de ética, né, no tratamento com profissionais e indica que isso vai mudar no Inter. Se vai mudar é porque não estava acontecendo. E aí é que eu dou um exemplo para vocês de alguns empresários que eu conheço e que oferecem jogadores e que tinham trânsito no Inter antes da chegada do presidente Alessandro Barcelos. E muitos empresários me dizem, cara, a gente não consegue nem conversar com capa, com dirigentes. Neste momento não tem ninguém para nos receber. Há uma insatisfação muito grande com o comportamento, tá, adotado por essa direção do Inter. E aí a crítica é todos os setores. Alguns jogadores são oferecidos ao Inter e nem resposta o Inter dá. E com o Abel isso vai ser diferente. O tratamento com profissionais do meio do futebol. Isso é muito importante. Muito importante. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.